Boa noite, O que galera. acontece? Eu preparei essa palestra hoje à tarde com o maior carinho. Show, Fernanda! Para vocês, em comemoração ao aniversário de São Pedro da Aldeia, tá? Eu vou iniciar já. O desafio é fazer em 1 hora, a partir do momento que eu começar, essa palestra. São 32 slides, se eu não me engano, mas, assim, só 2 tem alguma coisa escrita, tá? E o restante tudo são fotos. As fotos que vocês verão vão ser fotos minha, né? E de minha autoria, e algumas fotos antigas que eu, durante a pesquisa, quando eu estava fazendo o resgate da memória rural, eu consegui esse material. Então, assim, é uma palhinha, né? Um docinho, assim, bem pequeno, para a gente provar, degustar juntos, né? Sobre esse material e um pouco da biodiversidade, tá? Por isso que, olha só que legal, vê se vai mudar aí. A nossa palestra, ela é do resgate da memória rural aldeense e um pouco da biodiversidade regional na nossa região de São Pedro da Aldeia, tá? Então eu vou começar, já vou dar só mais um minutinho, deixa eu ver, já são 8. Eu estou me vendo ali no celular. Ah, apareceu. Então eu estou fazendo certinho, viu? Galera, essa live vai ficar salva no Face. Quem quiser depois baixar, aproveitar para usar nas escolas, em seus trabalhos, fiquem à vontade, tá? Porque a minha ideia sempre é passar conhecimento para que vocês possam propagar dentro de suas escolas, dentro de seus trabalhos científicos, né? Que possa ampliar a pesquisa e o conhecimento da região. Hoje nós vamos focar em São Pedro da Aldeia, mas para falar de São Pedro é aquela historinha, tem que ir lá no início de toda a história. Por quê? Eu quero que vocês conheçam um pouco da importância dessa cidade na história da construção do Brasil, tá? E em torno disso tudo tem toda uma parte biológica, ambiental, que envolve essa história também, ok? Então vamos lá? Acho que já dá para começar, certo? Então, quando eu comecei, quando eu estava. Ô, Regina, boa noite, Regina. Quando eu estava trabalhando junto com aqui. Ah, sim, uma coisa, uma regrinha, tá? 2 regrinhas. Uma, vamos esquecer hoje de política, de Covid, disso tudo. Vamos ver história, patrimônio, riquezas da nossa região, tá? Então, no final, eu vou ver perguntas. Então, não façam perguntas durante a palestra, porque eu vou estar concentrada com os slides, ok? Não vai ter ninguém olhando para minhas perguntas para eu poder responder durante a apresentação. Então, após o final da palestra, da apresentação, vocês podem colocar perguntas lá, tá ok? Para que eu possa responder. Se eu puder responder, serão cerca de 10 minutinhos no máximo, assim, igual uma palestra normal, só que à distância, certo? Por conta da situação atual. Bom, quando eu estava trabalhando aqui com o pessoal da prefeitura, né, eu fui professora desde 2009, né? Eu sou bióloga desde 2000, formada há 20 anos. Aliás, eu já era bióloga sem saber que eu era bióloga. Eu comecei como mateira lá em Araruama, né, terra da minha família, Boa Vista. Trabalhei na parte de farinha, trabalhei com o pessoal de rural, aprendi sobre a rural, aprendi colheita, aprendi várias situações, né, que dificilmente uma menina gostaria de aprender. E aprendi a montar, tirar leite e tal. Então, toda aquela cultura já me impregnou, né, que já era uma coisa que eu tinha, que era a paixão pela natureza. Aí fiz a faculdade de biologia e me formei em 2000. Então, antes de ser bióloga, eu já era mateira. Já tinha essa intimidade, afinidade com a mata, né? E aí, e com os animais. Me tornei bióloga e quando eu fui, em 2009, eu fui parar lá na sala da escola do Capitão Costa. E lá, já por ser mateira, eu comecei a observar, e bióloga, né, várias situações, e as pessoas da comunidade começaram a falar de história, de um vilarejo, de um bairro café, de senzalas, de coisas que chamaram a atenção, de jacaré numa lagoa, e aí aquilo foi me instigando. Em 2009 eu comecei junto com a comunidade pessoal da Cruz, alunos, né, a Francisca, que eu tenho o maior carinho, a Flávia, a gente começou a ver, eu comecei a observar isso, e comecei a ver que na mata tinham palmeiras imperiais enormes, e aquilo começou a me chamar a atenção, vestígios de fazendas antigas, né,
Então, eu parti do contrário. Eu não fui da teoria para a prática, né? Para o campo. Eu fui do campo para a teoria. Então, comecei primeiro a observar e a ver e registrar também. Aí, quando foi mais à frente, eu saí, parei de dar aula. O IFAM pede à Secretaria de Educação que me trouxesse de volta, só que ligada a uma pesquisa que eu já fazia. Só que era identidade cultural em torno da cruz. E aí se tornou um programa de projetos nas escolas, né, resgate da memória rural deense, o qual eu fiz uma pesquisa maior junto com toda essa comunidade. Boa noite, Isabela. Então, e a Regina também, né, Regina Gastanes, fez parte dessa pesquisa também. Os professores, os diretores, que a coisa foi crescendo. Aí, quando eu fiquei como educação do campo, nossa, quanta coisa a gente descobriu, quantos projetos a partir dessa pesquisa que vocês vão ver foi inserido. Claro que resgate da memória rural dense eu parei quando saí da prefeitura, tá? Mas a biodiversidade regional e a sociobiodiversidade continua, porque é uma pesquisa que eu já tinha iniciado lá 11 anos atrás, em 2009, ok? Bom, acho que eu já fiz um breve, né, sobre como surgiu isso. Boa noite, Vinícius. Eu vou sumir um pouquinho daqui a pouco, não vou visualizar aqui o chat, não fiquem chateados, tá? Não vou visualizar as mensagens, porque eu vou estar olhando os slides. Mas ao final, quando eu sair e voltar para essa tela aqui, aí vocês podem colocar as perguntas correlacionadas e que eu saiba responder. Não sou historiadora, sou pesquisadora, sou bióloga, condutora ambiental, capacitada pelo INEA, para atuar na área do Parque Estadual da Costa do Sol, tenho credencial, já levei muita gente para o mato. Boa noite, Vinícius. Levei muita gente para o mato, né? Tem a Regina, que também já foi comigo, só que lá na Cabo Frio. E sou agente cultural, da primeira turma que teve do curso de agente cultural e gestor cultural, ok? Além de outras coisas, mas esses são os principais. Bom, vamos lá. São Pedro da Aldeia hoje faz aniversário, gente. E olha, 403 anos não é para qualquer cidade, não. Mas eu vou falar uma coisa. São Pedro da Aldeia, de fundação, tem 403 anos, mas de história, vocês vão entender a importância dessa cidade. Nós vamos viajar na história, tá? Eu não tirei nada da minha cabeça. São tudo conteúdos com pesquisas primárias, pesquisas de artigos, de livros, de artigos antigos, tá? Não busquei nada de artigos de pessoas que estejam estudando, não. Livros de navegadores, John Lucock, toda essa coleção rara, antiga, eu consegui, tá? Estudei, pesquisei, mandava para historiadores para que eles dessem uma olhada. Arqueologia, eu também mandava para arqueóloga, muito importante lá do Museu Nacional do Rio, e ela me respondia por e-mail, maior carinho por ela, ainda não a conheço pessoalmente, mas ela me orientou. Por quê? A arqueologia da região, ela foi uma das que fez a maior parte da pesquisa aqui. Então, todo esse material, eu procurei trabalhar igual o Darwin. O que não me competia, e eu descobria, eu passava para quem era da competência. E aí essa pessoa me retornava, confirmando ou não, me corrigindo ou não, e me ensinando. E aos professores de história, eu quero agradecer muito, tá? Porque me ajudaram bastante. Bom, eu parei com a história, mas a história não me larga, não tem jeito. Vamos lá. O que acontece? Segundo Castells, que é o que eu gosto de usar muito no início das minhas palestras, a construção da identidade é proveniente da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. Tá? Agora eu vou passar lá para outra. Pronto. Eu vou ficar indo e vindo. Aqui a gente vê a imagem aqui do mapa que está nas escolas de São Pedro da Aldeia. Só que eu coloquei o nome dos bairros rurais, tá? Por quê? Esses bairros rurais aqui, aqui dá para, acho que aqui vai dar para vocês me ouvirem, porque eu vou ficar, dá sim. Ah, eu estou testando no celular, gente. Eu estou fazendo tudo sozinha aqui, produção. Aqui a gente vai ver a parte rural hoje. Hoje a zona rural é esse pedaço de São Pedro da Aldeia. 1 e 2 aqui que eu coloquei é porque aqui nós temos Pinheiros, onde está situada lá o polo rural, e a Rua do Fogo. Então esses pedaços aqui, Frecheira 1, né? A Frecheira 1
ela não está como zona rural, só a Frecheira 2, tá? Ai, que bom, Marinete, show. Então, esse aqui é um mapa que está nas escolas. E ano passado, nós tínhamos um levantamento, né? De 104 mil pessoas, 476, né? Em São Pedro da Aldeia, que são os habitantes. A área de São Pedro da Aldeia é dos 332.922 quilômetros quadrados. O que acontece? As pessoas acham que São Pedro da Aldeia é só esse trecho aqui em torno da Lagoa de Araruama, a nossa laguna. Mas não. Essa parte verde que está escondida, gente, isso me chamou muita atenção. Tem muita história, muito material. Ainda tem vestígios lá dentro, certo? Então, ainda tem muito que pesquisar. Senhores biólogos, historiadores, por favor, venham fazer pesquisa antes que suma o resto que tem aqui desses vestígios, ok? Agora eu vou passar para o próximo slide. Espera aí. Ainda bem que tem um Alt Tab para ajudar. Olha só, São Pedro da Aldeia aqui. Se vocês repararem, deixa eu aumentar, São Pedro da Aldeia é esse tracejado rosado, estão vendo? É isso aqui hoje. Nossa, mas o que teve de história aqui? O que aconteceu com São Pedro da Aldeia para ter só essas áreas de mata? Aqui, esses quadradinhos, é a fazenda de eucaliptal, tá? E aqui, o outro lado, aqui do lado da rodovia, esse pedaço enorme de mata inteira, é a parte da Marinha, ali da Marinha, encostada com a rodovia que faz limite lá com São Pedro da Aldeia, tá? E aqui nós temos, perto desse eucaliptal, nós temos a ilha, que dá até para vocês verem lá um redondinho, um redondinho não, um oval lá em cima, depois dos quadradinhos. Tem toda essa história aqui, mas não era assim. Era mata. Era tudo mata, tá? E nessa mata tinha muita história. Bom, vamos para o próximo. A gente vai começar a história com as tradições indígenas. Adoro de paixão essa história. Por quê? Quando a gente fala em tradições indígenas, tá? Beber um pouquinho de água. A gente fala dos primeiros habitantes aqui, muito anteriores à chegada do europeu. Para a gente entender São Pedro da Aldeia, a gente tem que entender esse contexto, por que ela surgiu, tá? E aí vocês vão ver minhas fotos, tá? De materiais de urna religiosa tupinambá, que tem a borda vermelha com desenhos e fundo branco. Um machadinho tupinambá, que estava inclusive em um sítio arqueológico, que é registrado, que tinha uma aldeia tupinambá. Vocês vão ver aí vários tipos de materiais de pesca, de pedrinhas que eram usadas para pesca como parte, né, que botava no anzol, tal, no anzol não, na linha, né, de nylon. E aqui vocês vão ver minha mãozinha como se eu estivesse fazendo o mesmo trabalho que os indígenas em uma urna, tá? Essa urna está em Araruama, mas nós tínhamos as nossas urnas parecidas, porque era a mesma tradição. Quando a gente fala em tradições indígenas, né, a gente tem que pensar o seguinte: quando o europeu chegou aqui, ele não encontrou três tradições. O estado recente da pesquisa, né, arqueológica, ela diz que três sociedades nativas que eram daqui ocuparam esse litoral todo do estado do Rio de Janeiro, no período pré-colonial. Quais eram essas tradições? A sambaquiana, que muitos já devem ter ouvido falar em sambaqui, tá? Que era representado por grupos coletores, caçadores e pescadores. A tupi, representada por grupos ceramistas relacionados aos tupinambá e goitacá, relacionado aos grupos ceramistas da denominada tradição una. Ou seja, nós tínhamos sambaquiana, os do tupi, que era representado pelos tupinambá, e os goitacá, que era também da tradição una. Quando o europeu chegou aqui, o sambaquiano, já não estava mais aqui, mas ele encontrou com os tupinambá, da tradição tupinambá, e os da tradição goitacá, certo? Goitacá, sabe, eu me encanto quando eu falo goitacá também, porque o goitacá era maior, né, era de guerra, era criado desde pequena, um parente meu passado, Coutinho, conviveu, né, primeiro os pais e depois ele, Frei Coutinho, se eu não me engano, não me recordo o nome dele, o anterior, e aí ele conviveu com os goitacá e os pais dele deixaram para ele, obrigada, Marcelo, para ele poder sobreviver no meio dos goitacá, um manual de como sobreviver com os goitacá. E aí nesse manual
que eu li, porque quando eu fiz essa pesquisa, eu era ligada com o IPHAN, né, e a Secretaria de Educação, então tinha todos esses acessos a materiais arqueológicos e antropológicos. Então os Goitacá eram, aqui raspava a cabeça, né, eram alto, cabelo mais longo, né, eram pelados, nus, viviam nus, dormiam no chão, eram criados desde pequeno para a guerra. Para vocês terem uma ideia, o pequenininho, criança, eles usavam arco e flecha de brincadeira para mirar no filho, aí o filho ia crescendo e ia mudando para o filho poder desviar. Se morresse com arco e flecha quando maior, eles diziam, relataram para esse meu parente passado, né, que era melhor morrer pela mão deles, né, parente, do que das mãos do inimigo. Era o pensamento dos Goitacá, da tradição Goitacá, que é muito interessante. Já o Tupinambá, que é dono desse material incrível aqui, o Tupinambá era bem ceramista mesmo, ele gostava de pintar, detalhar, ele teve uma história incrível aqui na região, que é da lenda Tizomil, mas enfim, para falar disso tudo, teria que ser uma outra palestra, tá? Vamos ao que interessa. Tinha essas duas tradições quando os europeus chegaram aqui, certo? E quando eles chegaram aqui, eles encontraram no século XVI cerca de 76.500 indígenas Tupinambá, porque a aldeia Tupinambá tinha até 2.000 indígenas em cada aldeia. Não era aldeiazinha pequena, não, eram aldeias grandes. E a região de Cabo Frio era grande, gente, muito grande. Não era isso que a gente vê hoje. E eles chamavam essa região de Jecaí. Obrigada, Tiago. Vou falar de você mais à frente, hein? Fica ligado. Então, era Jecaí. Jecaí era pimenta grande, vermelha, pilada, né, com pilãozinho, feito deles, né, de pedra, com sal, porque eles já tinham essa cultura do sal, e isso chamou a atenção dos europeus quando chegaram aqui, nessa região que os indígenas Tupinambá, da cultura Tupinambá, da tradição, cerca de 76.500, que eram muitos, tá? Em toda essa região de Cabo Frio, era cerca de 65% de Tupinambá da parte litorânea do Sudeste, aqui. Então, Cabo Frio tinha uma quantidade muito grande deles. É interessante vocês entenderem isso para poder compreender o que vem à frente, ok? Vou passar para a próxima. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ir lá. É um pouquinho trabalhoso, mas acho que vale a pena. É a primeira vez, experiência. Bom, e aí, o que acontece? Uma terra chamada Jecaí. Jecaí, enfim. Eu acho que é Jecaí. Tá? Os europeus chegaram aqui e encontraram o cenário das salinas aqui. Detalhe, não existe mapa com o contorno original da Lagoa de Araruama. Não existe, tá? Porque quando chegaram e viram isso, começaram a explorar o sal em torno da nossa laguna, ok? Bom, deixa eu passar aqui para o próximo. Vou usar bastante fotos com vocês. Aquela foto, inclusive, é minha. E aí, um cenário de forma geral para a gente entrar em São Pedro da Aldeia, galera. Olha só, se liga aqui. Para a gente chegar em São Pedro da Aldeia, essa importância dessa fundação que comemoramos hoje, nós temos que passar pela cronologia para entender, tá? Por que eu falo que isso aqui é tão importante, que merecia mais pesquisas, mais investimentos, né, para que pudesse ter mais materiais, ok? Bom, uma pequena cronologia. Obrigada, Tiago. Mãe, beijo. Eu tô aqui, tô ali. Pequena cronologia. 1500. Galera, vou acelerar. 1500, expedição de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil pela Bahia. É aquela pergunta que quando a gente era novinho, né, na escola fazia: quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Que ano? 1500. Bom, beleza. Descobriu nada. Descobrir o que era o Brasil, ele vai descobrir mais à frente. Ok? O europeu. 1500 vieram aqui, era aquela guerra, né? A questão política. Portugal, Espanha, e França começa a querer entrar na situação, né? Poxa, a França ficou de fora, mas que história é essa? Ordenados por Deus, dividiram tudo em dois? Não, tem algo errado aí. Né? Os grandes da navegação. Então, 1503, Américo Vespúcio funda uma feitoria em Cabo Frio. Lembrando que Cabo Frio era Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia de hoje, Iguaba, Arraial e vai até a parte lá de Campos. Por isso, campos novos para diferenciar de campos de Goitacazes, tá? Mas isso é uma outra história, Regina. Beijo. E aí, 1500 ele funda a feitoria, o primeiro assentamento do Brasil, galera, em Cabo Frio, organizando a primeira entrada no interior do Brasil.
Eles foram lá na Bahia para poder marcar território. Em 1500, chegaram lá, a terra é nossa, beleza, né? Deixaram lá uns candangozinhos, o pessoal lá, e veio embora, foram embora. Em 1503 ele vem. Américo Vespucci vem lá de Fernando de Noronha, e com 2 embarcações. Inclusive, tem literatura que eu li que fala que ele não veio, mas tem literatura que fala que ele veio. Eu até acredito que sim. Vocês vão ver por que mais à frente. Bom, e aí ele funda essa feitoria. Ele entra por 2 lugares aqui na região. Lá, pela Praia das Ramas, antiga Praia das Ramas, atual Praia dos Anjos, tá? E lá por Caravelas, Búzios, perto do Rio Una, certo? Ele entra lá. Perto do Rio Una? Mais ou menos. Ali já é outra história também. Bom, deixa eu botar água para cá. E aí ele faz a primeira expedição para conhecer em 1503. Vou aumentar aqui. 1503, tá? Ele entra por essas terras. E aí o que acontece? Quando ele fica aqui cerca de 5 meses, né, na região de Cabo Frio, e organiza uma expedição para explorar essa região. E ele estava acompanhado com cerca de 30 homens, tá? E percorreu por cerca de 1 mês 250 quilômetros. Cara, a pé, tá? Numa mata. Isso aqui não era aquele mapinha que vocês viram, não. Uma mata fechada, com alagados, porque essa área aqui, pelo mapa que eu tinha aqui do IBGE, antigo, da década de 70, essa região era muito alagada, que inclusive, por isso o Goitacá gostava de estar aqui, que ele era mais dessa área alagada, tá? Ele gostava disso, então, e era inimigo do Tupinambá, que eu não falei antes. Bom, e aí em 1534, implantação do sistema de capitanias hereditárias. Poxa, o francês estava vindo, já estava assim, ó, com os Tupinambá aqui, fez amizade, chegava lá para o Tupinambá, olha só, vou te dar aqui um machadinho para te ajudar de ferro, né, uma coisa de ferro fundido, um material que você não conhece, que você só usa pedra, né, coisa arcaica, vou te dar em troca, você me dá um pau-brasil. Que pau-brasil, a tinta era muito valorosa para eles, né? Era a cor do tecido real, né? Enfim, e aí vem a implantação do sistema de capitanias hereditárias para tentar uma colonização no Brasil, porque o francês já estava aqui, principalmente em Cabo Frio. Um francês em 1554, Nicolas Durand de Villagaillon, adoro essa história também, visita secretamente a região costeira do Brasil, Cabo Frio. Vocês sabiam que ele voltou para a França com um navio carregado de toras de pau-brasil para fazer dinheiro para voltar. Só que ele tentou convencer lá o rei dele que ele queria fazer o forte, a França Antártica aqui em Cabo Frio. Poucos sabem disso. E aí ele queria fazer aqui esse polo de ligação, porque ele relata que aqui já tinham franceses habitando e coabitando com os indígenas, fazendo até família, sabe? Um se encantou com o outro. Tupinambá e francês foi uma história muito bonita. E aí o rei fala, bate o pé, não, eu quero na Baía de Guanabara. Aí ele vem, volta em 1555 para a França, faz a França Antártica na Baía da Guanabara. É o Forte Coligny na ilha de Villagaillon, certo? Em 1575, mas ele já relatou que tinha um monte de indígena aqui, ó, assim com os franceses. E que tanto ele levou as histórias de pau-brasil daqui para lá, porque os indígenas foram lá e cataram, né, fazendo uma troca, amizade, virou uma amizade, viraram família. Vocês não têm noção dessa história linda. Bom, e aí, 1575, não satisfeito, Portugal, acontece uma guerra, né, providencia uma guerra de Cabo Frio, que pelo governador Antônio Salema, era o governador do Rio de Janeiro nessa época. E aí aquela guerra, nossa, nessa guerra, os 75 mil lá que eu falei que existiam, não morreram todos, galera, tá? Foram cerca de 20 mil indígenas mortos e aprisionados que viraram escravizados. Só que escravizar indígena na época era um problema, porque ele não tinha aquele costume, o hábito do trabalho de produção por excesso. Ele fazia só o trabalho do dia para sobreviver aquele dia e no dia seguinte, porque ele dizia que a natureza dava para ele. E ele não entendia porque o francês queria tantas toras de madeira, se a natureza, ali eles já encontravam no dia a dia o que eles precisavam. Mas eles achavam os franceses loucos. Tem até um pedacinho, né, nos livros e tal, que fala sobre isso. Ele, numa conversa entre um indígena, né, entre
o principal lá, o chefe indígena, me fugiu o nome, e o francês. E ele fala: nossa, mas vocês são loucos, vocês atravessam um oceano para levar essas madeiras. E aí, mesmo sem compreender, eles faziam essa troca. Foi o primeiro, inclusive, o primeiro escambo que existiu no Brasil. Era a troca de pau-brasil por artefatos que favoreciam e melhoravam, né, a vida do indígena naquela época, porque para eles ajudavam. Então foi o primeiro escambo. Quando a gente fala que veio roubar, mas enfim, na realidade foi um escambo com os verdadeiros donos aqui. Então a gente tem que ter até cuidado com isso. A gente fala, francês veio roubar para o Brasil. A gente tem que entender essa história, tá? E isso aconteceu muito aqui em torno da Lagoa de Araruama. Vocês não têm noção. Bom, 1575, então, acontece essa guerra. Mas, Beth, cadê o restante? Pô, o restante, até Quinivete, eu tenho um livro dele, adoro, foi o primeiro maior mentiroso do Brasil, adoro as histórias de Quinivete. Ele relata, né, inclusive, sobre isso. Cerca de 30 mil desceu pela Serra do Mar, foi lá para o Rio Grande do Sul. Bom, 30 mil, mais ou menos 20 mil morreram, e o restante? Alguns ficaram aqui, né? Alguns, inclusive, subir, né, Maranhão? Fundaram, os indígenas de Cabo Frio, Tupinambá, fundaram São Luís do Maranhão junto com os franceses. A única cidade brasileira fundada por franceses e tem a mão do indígena lá, nossa, aqui da região. Bom, e aí, em 1615, gente, capitania hereditária foi um fracasso, teve a Guerra de Salema, mas os indígenas continuam recebendo aqui os franceses. O que a gente vai fazer, cara? Como que a gente vai se livrar desse povo? 1615 acontece a fundação de Cabo Frio. Tá? Cabo Frio era muito importante. Tem a história lá dos dois fortes, teve um forte anterior ao Forte São Mateus, tem uma caverna lá, quando eu faço trilha eu levo o pessoal lá para poder conhecer a caverna, que chamam Caverna dos Escravos. Na realidade, aquilo ali eu já conhecia como Gruta dos Mineiros, porque europeu tentou achar que minério bom, rico, que era o que interessava. Ele só estava interessado lá na Índia e na outra lá, por causa de temperos, especiarias, blá, 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 né? O negócio dele era pedra preciosa. Não achou. Então, acabou que a pedra preciosa aqui, o ouro, foi o pau-brasil, né? Nessa história toda. Então, teve um forte anterior, o Forte São Mateus, porque a entrada era por ali, tá? Bom, se a cidade de Cabo Frio era importante, porque pela navegação, toda embarcação que ia para o Rio ou até para o sul do Brasil passava por ali, o outro forte, Forte São Mateus, inclusive com as peças desse outro forte, Santo Inácio, beleza? Bom, agora, depois disso tudo, de navegar nessa história toda, vamos entrar na história de São Pedro da Aldeia. Deixa eu passar o slide. São Pedro do Cabo Frio, ou Aldeia de São Pedro do Cabo Frio, aldeia de defesa. Aqui já foi conhecida como Jecaí, Jacuruna, por causa do jacus, ou Jucuruna. Cada literatura fala de um jeito, né? Mas porque também tem a questão da tradução daquela época aí do português de Portugal. Então, tudo isso acaba, são detalhezinhos, né? Então, essa aldeia de São Pedro do Cabo Frio, que pertencia a Cabo Frio, era uma aldeia de defesa. 1615, eu falei que foi fundado lá Cabo Frio, que foi com a intenção de defender Cabo Frio e o sul do Brasil do ataque dos piratas e corsários. Ah, eu não falei dos piratas e corsários? Bom, piratas eram os franceses, também tivemos holandeses e ingleses, mas a história principal são os franceses, que vinham aqui levar para o Brasil sem autorização do rei. Os corsários, eles tinham a corça, eles tinham o papel com autorização do rei da França, que não era dono do Brasil na época, né, para vir pegar pau-brasil para a França. Então nós tivemos piratas e corsários, tem essa diferença. Corsário, corça, papel, pirata, vou enganar o rei, vou levar e vou vender no contrabando lá. Contrabando aqui, contrabando lá. Esperto, né? Mas enfim, o que importava que era francês e os Tupinambá gostavam dos franceses. Para eles não diferiam um do outro, certo? Inclusive o primeiro turismo brasileiro que teve foi de um navio que levou carregado de indígenas, de animais exóticos, né, para lá, de alimentos para fazer uma festa lá quando o rei teve uma coroação. Foi o primeiro turismo. Alguns ficaram lá, né? A maioria voltou e alguns ficaram lá. Inclusive um ficou sendo até genro lá do rei. Tem uma história assim muito legal. E aí, nesse cenário todo, 1617 acontece a concessão
de uma sesmaria, de um pedaço enorme de terras para o assentamento de uma... Ih, escrevi errado, perdoa, gente. Uma aldeia indígena, sob o comando dos jesuítas. Na época, o Loyola, que ele já foi soldado, sabe, de guerra, ele era soldado, ele sabia, sabe, planejamento de combate e tudo. Eles começaram a catequizar indígenas, sabe? Os indígenas começaram a ficar educados. E aí, com tudo isso, acontece recorrem ao rei e o rei ele vai conceder uma sesmaria. Lembram que eu falei que teve as capitanias hereditárias, né? Inclusive, quem era dono da capitania hereditária lá de Espírito Santo era meu parente Coutinho. Bom, mas vamos lá, foi o meu primeiro parente no Brasil, isso é muito bacana. Concessão de uma sesmaria de terras para o assentamento de uma aldeia indígena sob o comando dos jesuítas. Os jesuítas descem, vem lá da Heritiba, antiga Heritiba, atual Anchieta, com cerca de 400 a 500 indígenas. Bom, cada literatura fala uma coisa. Um fala 400, outro fala 500, enfim, vamos ficar entre os dois, né? E ele fala que esse pessoal veio para poder, então, povoar aqui São Pedro e defender a aldeia do ataque de piratas, né, a Cabo Frio, aliás, do ataque de piratas e de corsários. Porque eles entravam pela boca da Barra com as navegações, vinham para cá e mesmo com os fortes lá, inclusive eu não contei esse detalhe, tinha uma corrente, ainda tem as argolas lá na boca da Barra, que fechava à noite ali, eles fechavam a entrada da boca da Barra. Eles jogaram pedras ali para aterrar um pouco fundo, para embarcações de casco mais fundo não passarem. Então, essa lagoa de Araruama, que era mais, né, rica, aí o canal, que era mais extenso, ele tinha uma dimensão maior, entravam embarcações para carregar toras de pau-brasil. Tá? Era um cenário de pau-brasil, de guerra, enfim, foi um cenário de guerra, de paixão, ódio e amor. E aí surge aqui, junto com esses indígenas que vieram de lá, que eram também descendentes da tradição lá, Coitacá, mas eram outros tipos, Tupiniquim e tal, eles vieram junto com os jesuítas e fizeram a primeira missa e começaram a construir. Nós temos a igreja e o convento. Reparem no detalhe, eu entrei lá e fiz fotos de dentro do convento, onde era o quarto dos indígenas, tá? E aqui à frente, que ela está tombada, né, pelo IFAM federalmente, então tem que se manter, principalmente, deixa eu tirar aqui, não, vou deixar, essa coisa, eu ia tirar o Parabéns São Pedro da Aldeia, essa coisa assim, de manter o bucólico, né, tem que, obrigada Marcelo, então o federal, o patrimônio tombado como federal, é obrigatório manter o máximo do original. Então, reparem a foto do antigo para o novo, que é muito bacana. Aí eu botei a foto do canhão da praça, que tem um monte de histórias esse canhão, né? Diz que quem senta no canhão nunca mais sai de São Pedro da Eu não sentei, não. Tem 15 anos aqui. Mas o que acontece? Eu só coloquei aqui para lembrar o seguinte, quando eles vieram para cá, construíram, os indígenas foram escolhidos para cá para fazer essa colonização, essa defesa. Essa igreja foi um forte disfarçado de igreja. Eu sempre falo isso, um forte disfarçado de igreja. Porque o arco e flecha era muito mais rápido do que você pegar uma arma de pólvora, colocar lá a bala, colocar a pólvora, socar e poder dar o tiro. Então, arco e flecha, que o indígena tinha uma habilidade muito maior, né, muito mais rápido, eles conseguiriam resolver a situação. E conseguiram, tá? Porque os indígenas que continuaram aqui, junto com a amizade com os franceses, inclusive eram 3 portos de desembarque de pau-brasil aqui nessa Lagoa de Araruama, a nossa Laguna 1, era a sombra da Serra de Sapetiba. Tem o registro, a sombra da Serra de Sapetiba. Eu calculo, aí sou eu, tá? Não li em livro, não. O restante são tudo escritas de livro, tá? Antigo. Eu calculo que Sombra da Serra de Sapetiba deve ser ali pela área do balneário. Balneário, será que é por isso a origem do nome? Não sei. Pode ser a toponímia dele, pode ser por isso? Pode ser. Obrigada, Regina. E aí o que acontece? Eram 3 desembarques nessa lagoa. Os canhões, eram cerca de 80 canhões disponíveis daqui até o Rio de Janeiro, que eram para alarme, para alerta, né? E aqui tinham bastante canhões. Tinha um canhão logo de entrada, que era para, de repente, quando se escutava aquilo, pau! Opa! Galera, desce com arco e flecha que a gente precisa defender isso aqui. Vamos lá, galerinha, indígenas, vamos lá. Aí todo mundo com arco e flecha e tal começa a atacar quem está chegando aqui pelo já encostando e tal.
E nesse cenário, eles conseguem, enfim, ó o barulho, passou. Enfim, expulsar piratas e corsários da região. E também por terra. Por terra, eles também faziam essa defesa. Quando escutavam um barulho lá de campo, pô, era um aviso. Né? Naquela época não tinha aquelas arminhas que, pô, explode assim e dá aquele sinal de alerta. Não, era canhão, o sinal de alerta, tá? E aí, o canhão era importante porque fazia. E esse canhão, inclusive, é de fabricação inglesa, que eu andei dando uma pesquisada. Bom, vamos lá. Eu vou passar para o próximo. Depois vou falar disso aí. Se Tiago tiver aí, vai lembrar dessa imagenzinha. Vou até aumentar. E aí, em 1727, o café chega ao Brasil. Bom, já fundou a cidade, já estamos lá nos 403 anos, já saímos dos 500, né? 1727, gente, olha só. Quando eu descobri sobre o café, porque quem descobriu aqui sobre o café foi Tia Beth. Quando eu descobri isso na época, junto com o IFAM me orientava bastante, aprendi muito sobre pesquisa lá. Eu sabia pesquisa biológica, mas pesquisa de patrimônio eu aprendi lá, patrimônio histórico cultural. Ele começa em 1727 no Pará. Ele chega no Pará, começa plantações lá, com muitos pés de café, tá? Oi, Tiago! Calma aí que eu vou falar de você, rapaz. Então, o Tiaguinho foi quem fez essa ilustração. Depois eu vou falar sobre isso, tá? E aí, em 1759, o Marquês de Pombal, ele vai expulsar os jesuítas daqui. Vocês se ligaram que eu falei que teve capitanias hereditárias, né? Então, toda essa parte do Brasil, ela foi dividida em fazendas. Aí depois vem jesuítas, né, com 6 marias, um pedaço de terra dado lá para os jesuítas. Aqui, no caso, nós, né? Estou falando aqui, porque teve outras histórias. E aí, o Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas do reino de Portugal. Mas tem um detalhe, deixa a moto passar. Tem um detalhe. Quando o Marquês de Pombal, ele recebe, bem antes disso, uma carta. E nessa carta, né, era assinada por... o rei lá, o reinado recebe, né? Era assinada pelos fazendeiros da região, das capitanias hereditárias, circunvizinhas, tá? Aqui eu ainda falo no tomo 17, até esqueci que eu tinha escrito isso aqui, e a HGB, que foi uma pesquisa que eu fiz, em 1854, relata que os donos de fazenda de cidadãos pacíficos, donos das fazendas da capitania hereditária, circunvizinhança, sob o pedido do trono ao trono lusitano, que fossem os aldeados tirados da administração do jesuíta. Mas por quê? Por quê, meu irmão? Vou falar o porquê. Bateu carioquês. Tem um relato, né, nessa carta, inclusive, que os jesuítas, eles poderiam vender a terra deles, de Seis Marias, tá? Mas eles vendiam e aumentavam as terras de novo. Eles usavam os indígenas, isso você não vai encontrar em qualquer livro. E a HGB é ótimo para pesquisa. E aí, o que acontece? Esses indígenas, eles iam nessas fazendas, eles matavam escravos, era escrito assim, não eram escravos, né? Eram negros afrodescendentes escravizados. Opa, já existiam então negros aqui. Oh, acendeu a luzinha? Então, eles matavam, quebravam, destruíam parte da agricultura, da produção das fazendas, que era para pegar à força pedaço daquelas terras. Os fazendeiros não satisfeitos, eles fizeram o quê? Não satisfeitos, senão minha filha vai me chamar a atenção, eles mandaram uma carta para o rei. Poxa, seu rei, qual é? Não está dando, você deu terras para gente, bota jesuíta fica aqui tomando terra da gente, não tá legal. Aí vem o Marquês de Pombal, em 1759, então, já aborrecido com essas reclamações, expulsa. Quando a gente fala expulso, sequestro dos jesuítas, eles foram expulsos e todos os bens deles é que foram sequestrados, não é que eles foram sequestrados, tá? E aí, vários deles saíram embora expulsos, né? Foram presos a partir lá do Rio de Janeiro, do Porto Rio de Janeiro. 1760, início da história do café, ai, coçando o nariz, no Rio de Janeiro. Gente, agora se liga, saímos lá do Pará, o café chega aqui, mas junto com o café vem mão de obra o quê? Mão de obra o quê? Não é branca. Mas vamos lá, se liga nesses detalhezinhos da história. Agora eu vou botar no outro. Olha só, tudo minhas fotos, galera. Aquela galera da comunidade que em 2009 eu dei aula,
me levou para conhecer. Tá vendo essa estrada aí de café? Essa estrada aí de café não, de chão vermelho, tem os registros de que o café, era ótimo quando plantado, sabe, a plantação era ótima, plantada em locais de argila, ferro de solo com ferro, úmido, né. E aí, a estrada do café, esse é o vilarejo Café aqui em São Pedro da Aldeia, para quem não conhece, olha esse chão, essa cor desse barro é ótima, então eles plantaram esse café plantado aí, esses 2, tem um de goma arábica e o outro que eu esqueci o nome, é um vermelho e um amarelo. Eram os plantados aqui e continuam sendo plantados por pouquíssimas famílias no vilarejo Café. Inclusive, são pessoas descendentes dessa história, que eu tenho o maior carinho, tá? Aí em cima vocês podem reparar um saco de café já seco e pronto para ser torrado. E aqui ainda se usa essas famílias, pouquíssimas, conta nos dedos de uma mão só. Ainda usa o pilão, pilão de chão, pilão em pé. Mas olha esses detalhes que tia Beth descobriu. Obrigada, Fernanda. Tiago, saudade, meu irmão, saudade. Aí olha só, tia Beth descobriu o quê? Que em 1860 a 1869, olha só, separado por Cabo Frio, apesar de São Pedro estar aqui dentro, tá? Mas isso aqui foi separado em partes por um pesquisador. São Pedro da Aldeia, reparem a quantidade de café aí em 1869, de fazendas, detalhes. E fazenda não é o que a gente vê hoje não, gente. Essa fazendinha não, eram terras. Vocês viram lá o pedaço que eu mostrei hoje de São Pedro da Aldeia. Naquela época, vocês reparem que Guaba não está aqui. Guaba Grande, que é filha de São Pedro e neta de Cabo Frio, era ligada a São Pedro da Aldeia. 202 fazendas de café em 1869. Gente, imagina quantos afrodescendentes escravizados já não estavam aqui. Que é uma outra história, porque essa história vai dar origem ao quilombola Caveira Botafogo, que tem a ver tudo com o Rio Una, que eu sou apaixonada. É outra história. Hoje é só dar uma pincelada, certo? Então, eu descobri aqui isso. De 1830 a 1840, a antiga aldeia dos índios, índios, eu botei entre parênteses, entre aspas, porque não se fala índio. Chegaram, chamaram de índio porque acharam que era da Índia. Mas são indígena, cultura indígena. Vamos deixar morrer essa palavra índio. Indígena. Vamos ter respeito a esse povo. Foi desaparecendo, começando a introdução de negros escravizados para a produção de café. Isso aqui eu peguei, esse pedaço, em um das pesquisas históricas, um dos documentos, mas ele fala 1830, 1840, mas vocês viram, capitania hereditária, tinha fazenda, tinha produção, né? Em paralelo a isso também vem outra história. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Cana de açúcar. Eu ainda conheci, que ele morreu tem um tempinho. Tive o prazer de conhecer várias histórias da família Ramos, de um alambique. Dessas fotos que vocês estão vendo aí. Reparem, essa foto é do alambique que está lá no polo rural. O que resta hoje não tem portas, não tem janela, só tem parte da parede, né? Até dava para ter uma restauração ali, ser transformado em museu, mas enfim, isso é uma parte burocrática muito trabalhosa, eu sei disso. Repare que a foto do meio é a foto do alambique. Antes de alambique, nós tivemos produção de açúcar. A cana-de-açúcar também se fez presente durante o século XIX na freguesia da aldeia de São Pedro, como mostra a tabela abaixo. Isso aí, essa tabela fui eu que montei, com os levantamentos, dados de documentos históricos que eu consegui ter acesso. Tá? Pode ser que tenha mais? Pode, mas eu consegui aqui por nome, inclusive dos fazendeiros. Tá? Aqui tem ano e data. E aí, olha, 1854. Então, em paralelo, café ainda tinha cana-de-açúcar aqui em produção. E olhem só os tachos que tinha do alambique. Eu ainda consegui provar, um tempo atrás, quando fui visitar a amiga, uma cachaça que estava guardada há anos pelo ex-marido não, falecido marido dela, que era desse alambique. Cheiro de cana, gente, cheiro de cana-de-açúcar, incrível. E tem muitas histórias aí. Bom, vamos continuar a nossa história aqui a navegar em São Pedro, senão não vai dar tempo. Olha só, o que me levou aos documentos. O que me levou à pesquisa de documentos foi isso aqui, tá? Essas observações, esse tacho de senzala, tá? Onde eles faziam o alimento deles. Essas palmeiras que eu já falei lá no início, as palmeiras imperiais, que eu fui com uma aluna para poder olhar e descobri que foi uma enorme fazenda de café. Aqui o seu Adão, adoro o seu Adão de paixão, meu pai lá da Rural também. Tem vários pais na Rural. Isso aqui é um viramundo. Tá ali aonde eu falei que teve o vilarejo de café, então tinha uma enorme senzala. E lá eu descobri
que teve bicho da seda, fazenda de bicho da seda. O IFAM duvidou na época, eu fui lá com uma da comunidade que relatava que a avó trabalhava lá, uma pessoa incrível também, com história lá, e que tinha um bicho da seda, e que os bichos da seda não eram comuns, eram enormes, e aí a gente descobriu que eram alimentados com folha de jamelão. Olha que incrível! Fui descobrindo histórias, e esse viramundo veio de lá. Esse viramundo, que veio de lá, sabe por que viramundo? Porque era um castigo colocado nos escravizados, né, nos afros que vieram para cá e nos descendentes dos afros, que era para servir de exemplo. Ficava preso assim, só que sentado ao chão e preso ainda a um tronco. O negro era colocado ali para sofrer na frente dos outros, servir de exemplo. E isso vira mundo, vai virar mundo dos vivos para os mortos. Tá? Então, esse daí é um material que quase não se tem por aí na região, né, de achar, e esse material foi achado lá quando terminaram de derrubar a parte que ficou só uma cisterna, e dentro da cisterna estava isso aí, uma cisterna que ele relatava deveria ser a casa lá de... o cidadão relata de uma cisterna, pode ser, de repente, um fosso onde era colocado de castigo, enfim. Eu não sei, porque não tem registros sobre isso. Bom, vou passar para o próximo. E vou beber uma água. Olha isso. Olha essa máscara afro com argila branca, que também veio do mesmo lugar da onde saiu o Viramundo. Essa máscara era minha, eu doei para a comunidade quilombola Caveira Botafogo, para meus amigos lá, porque para eles vai ser mais útil do que para mim. Para mim eu fico com fotos, para eles fica a cultura deles, certo? Essa máscara eu botei deitada proposital, porque em pé as pessoas pensam que é um chifre, não é. Isso é um simbolismo da estrela do norte, ama a lua, seu marido, tá? Que é união, é harmonia. Isso é muito lindo, é tipo yin e yang, só que afro. A argila branca era muito utilizada nas construções. Então, agora, essa pintura preta que está empretecida pelo tempo, enegrecida, pode ser tintura de genipapo, enfim, teria que fazer uma análise química e isso não é fácil. Esse aí que a menina tá botando a mão, que foi minha aluna, foi lá nas Palmeiras Imperiais, são tijolos maciços de época colonial. Possivelmente, pode ser uma base de tronco, por causa da localização que a gente viu lá. Nós encontramos a fundação da fazenda, onde era o local do pomar. Encontramos muitos vestígios, fizemos uma leitura do ambiente muito bacana. E ela, que mora ali, como que ela ficou apaixonada por isso? Reparem esse buraco. Isso é um fosso, tá? Eu fui atrás dessa história, lá no Mundo Novo, aqui em São Pedro. Mundo Novo, Novo Mundo, olha só, Novo Mundo. E aí lá, vi os relatos, vi as marcas de onde era a senzala, era uma senzala também muito grande. E esse fosso, relatam os moradores, que eu olhei, ele parece ter uns 2 metros por 2 metros, quadradinho de uns 2 por 2, uma profundidade boa, e que quando pegaram ele estava cheio de esqueletos ali dentro, e hoje em dia jogam esqueletos de boi. O relato que eu tenho lá, e inclusive tem fossos parecidos como esse, galera, lá na ilha de Veleganhon também. O que acontece? Era usado, só que lá era usado para poder matar com a maré quando subia, né, e descia. Aqui não, aqui ele era colocado de frente para a entrada da senzala, estava de frente para a entrada da senzala. Então, pelos relatos, pode ter sido para servir de exemplo a outros que tentassem fugir. Então, ali era jogado o negro açoitado, fujão, para servir de exemplo. Tá? Inclusive, o pessoal que relata as histórias dos antigos lá, que ali o chão chorava, pedia socorro, chorava à noite, que era usado como uma coisa de castigo. E o material foi coletado pelo IFAM. Na época, o IFAM não acreditou muito em mim, não, sabe? Aí ele falou, você tá me chamando de mentiroso? Então faz uma análise química disso, o fazendeiro, né? O fazendeiro não, quem toma conta da fazenda. A pessoa pegou, coletou e levou. Um mês depois eu perguntei, e aí, o que deu na análise? Isso aí era uma cisterna de água, é cimento? Aí a pessoa falou, não, realmente é material de período colonial. Então ele não era mentiroso? Bueno, vamos lá. Vamos para o próximo. Bom, vocês repararam que a gente está indo por cronologia? Agora, 1588. 13 de maio de 1500. Ah, não tem nada a ver. Claro que tem a ver com a gente, tudo. Não falei que tinha fazendas aqui de açúcar, de café? Tinha os negros aqui, uma quantidade enorme, né? Então, os negros que foram escravizados, os descendentes afro,
E os afro que ainda tinham, né, que foram trazidos, porque tem uma história de tráfico aqui negreiro incrível na região, mas a gente estamos em São Pedro. Mas que tem a ver porque entrou por ali, pela Praia Rasa, pelo Rio Una, que muitos, não é navegável, é pequeno hoje, vocês não foram ainda lá na Marinha ver, eu já naveguei lá dentro com um barquinho, junto com a Marinha, é extenso, parece Pantanal, e já foi muito maior, mas tem uma história incrível também do Rio Una, que não vai dar para falar aqui. Mas vamos lá, libertação do escravizado. Eu sou negra, era escravizada, a dona da fazenda me libertou, me deu uma carta na mão, toma, você tá livre, e agora? O que que eu faço? Vou para onde? Como o quê? E aí? Pois é, Marcela, argila branca de grande plasticidade. O que que eu vou fazer com eu não tenho minha família veio da África, eu não tenho nada aqui. O que que eu faço? Vou morrer de fome? Alguns se sujeitaram a ficar nas fazendas e trabalhar para os seus senhores de forma em troca, né? Em troca de terra, em troca de alimentos que pudesse construir, ele continuava, né, ali plantio para o dono da fazenda, enfim. Mas a maioria dos nossos aqui escravizados, que foram escravizados aqui na região, eles foram para a pesca, que eles já sabiam que na pesca tinha muita fartura, sabe? Eles foram para lá e eles aprenderam uma tradição indígena incrível, que eu sou apaixonada. Gente, por que eu não sou apaixonada, né? Que é a canoa caiçara. Eles aprenderam a pesca tradicional com os indígenas, né? Ou quem estava lá, porque poderiam ser caiçaras. Eu tenho pescadores lá que têm família que me relata que a família deles que estão lá e são brancos, né? Que é o verdadeiro caiçara, estão lá há muito tempo, e que a família que tem essa tradição relata que eles viviam de plantio da terra e da pesca, que é o verdadeiro caiçara, certo? E aí essa canoa eles aprendem a fazer. Vocês reparem essa canoa que a parte de dentro eu tirei foto, é um nó, até o amigo Celso fez uma foto bem grande lá para colocar no quarto, achei bem bacana. Você vê que é um tronco. Tem aquele ditado? Quantos paus se faz uma canoa? Um pau só, gente. Um pau só. Ou seja, um tronco. Vai talhando, vai queimando com enxó, vai talhando com carinho, com jeitinho, machado, enxó, vai dando as talhadas até fazer o formato inteiro. Olha, essa canoa inteira. Ainda temos algumas na nossa lagoa de Araruama. Tá? Isso era da pesca. E aí o negro que foi para lá, começou a fazer a pesca, começa a mudar a história de São Pedro da Aldeia. Incrível. Em 1890, cria-se a Vila de Sapiatiba, tá? Que foi desanexada de Cabo Frio, gente, logo após a libertação, 2 anos após. Esses negros foram lá trabalhar na nossa lagoa, fazer pesca, fazer economia, e consegue aqui, o pessoal daqui, o povo daqui se separa de Cabo Frio. Mas Cabo Frio não ficou satisfeito, não. Porque assim como o café aqui era o coração de Cabo Frio na produção, que era escoado lá para o Vale do Rio Paraíba, detalhe que eu não falei, a Vila de Sapiatiba não estava satisfeito, cara. Não, eu quero de volta essas terras. Em 1892, Cabo Frio pega de volta São Pedro da Aldeia. Mas ainda em 1892, acontece a extinção da Vila de Sapiatiba e no mesmo ano, que foi em dezembro, ela é elevada à categoria de vila, só que dessa vez São Pedro da Aldeia. 17 de dezembro de 1892, graças à pesca nessa lagoa de Araruama, nossa laguna, que inclusive foi alvo de aula com os meus alunos do 9º ano essa semana. Bom, vamos passar para o próximo. Olha aí. Reparem que eu fiz fotos aí, eu peguei hoje mesmo do Google. Quando vocês abrem o Google Mapa e olham por cima a Lagoa de Araruama, principalmente na Baleia, na área lá de pesca principal, vocês vão ver esse G aí, né? Um Gzinho. É um G. É o contrário, né? Enfim, isso daí é a pesca artesanal. É o tal que o que pula na rede é peixe, tá? Porque realmente a tainha pula na rede e pega. Essa casinha aí, aparece aí na foto, que é o curral. Curral não, rancho. Curral é aqui na rede. O rancho, os pescadores vão para lá e ficam de olho no peixe. Quando cair na rede, eles vão lá com o barquinho e pega. Vai e volta. Para a gaivota não ir lá e furar o olho ou estragar o peixe, certo? Isso aí é uma rede artesanal. Mas para isso também teria que ter uma outra palestra. Bom, e aí alguns patrimônios de nossa cidade. Gente, vocês não têm noção. São Pedro da Aldeia, vocês viram? Vocês viram quanto de história eu já contei de São Pedro da Aldeia? Quanta coisa? Desde 1503, praticamente? Então, eu tô brincando aqui com esse programinha, adorei.
O que acontece? Nós temos a história do poço. Ele não abasteceu São Pedro da Aldeia inteira, não, tá? Só ali o principal centro, porque cada localidade tinha seu abastecimento. Tinha um poço no Morro dos Milagres, tinha lá um da Sapetiba Mirim que não secava nunca. Então, cada região de São Pedro era aquilo tudo, gente, e mais um pouquinho que era Iguaba. Então, cada região tinha um abastecimento. Esse daí era principalmente ali da parte do centro de São Pedro, que tinha um rolão, que inclusive, quando eu fiz aqui o desfile dos 400 anos, né, que eu ajudei todas as escolas com criatividade, sem dinheiro e tal, a gente poder fazer uma homenagem a São Pedro, as crianças saíram puxando o rolão que eles fizeram para poder mostrar como era. Então tem a culinária daqui, a tradição da tainha, os peixes aqui eram enormes, gente. Eu tenho uma foto aí que é do Davi Monteiro, eu peguei com ele, no virtual, né, digital, um peixe de 63 quilos. Caraca, o meu peso. Tô um pouquinho gorda, né? Meu peso. E assim, tem os portais, o cemitério. Tem um vídeo que eu fiz, que eu botei lá no canal, sobre o cemitério da Irmandade. Tem a história da Irmandade aqui, que eu não falei, né? Porque é muita história. Teria que ser um curso, várias palestras para vocês saberem, né? E a igreja da frente, a história dela. Tem aqui patrimônio, a Casa do Azulejo, tem tudo isso de patrimônio. Nós temos patrimônio cultural, ambiental, histórico, uh, e vai, por aí vai, né? Bom, vamos lá, vamos para o próximo. Olha só, nós temos uma história também, quando a gente fala, agora é biodiversidade, né? Agora é minha especialidade, aquilo lá não é minha especialidade não, gente, aquilo lá é cultura, patrimônio, tudo bem que eu sou agente cultural, mas minha formação é isso aqui, bióloga, sou bióloga, certo? Tá na fila para o curso, Vinícius? Mas não tem curso mais, eu não sou mais da prefeitura. Inclusive, eu fiz muitos cursos para os professores aqui, injetamos muitos projetos dentro das escolas com esse material e um pouco mais, e que as escolas, cada vez mais, a gente produzia mais e descobria mais, era muito bacana. Quem fez, com certeza guardou no coração, que continua, até hoje, continua ajudando. Aí, o que acontece? Aqui, nós temos a história do PEX, se vocês repararem, a história ambiental em São Pedro, aquele pouquinho de trecho de mata, que aí também é uma outra história, a história do Parque Estadual da Costa do Sol, Anita Mureb, o qual eu sou também condutora ambiental capacitada para atuar em todas essas áreazinhas verdezinhas. Aqui em São Pedro nós temos a Serra de Sapetiba como unidade de conservação, a Sapetiba Mirim não é Iguaba, gente, é São Pedro da Aldeia, ela tem uma estradinha que é limite com Iguaba, tá? Que Iguaba não entra no Parque Estadual, embora seja filha nossa, vizinha nossa. Então, Serra de Sapetiba, Sapetiba Mirim, e nós temos, repare, um pontinho pequeno verde ali, atrás do McDonald's, aquela área ali, que inclusive era da família do meu senhorio, tem uma história, ele me conta essa história, a família dele era dona das salinas ali. Tem uma salina linda, incrível ali, que parou, né? Porque o sal aqui tem uma história também sobre o sal. É uma área do Parque Estadual, inclusive com aves que passam de migração, tem uma importância muito incrível, tá? Então, nós temos aqui em São Pedro 3 fragmentos desse parque, que é o único que tem 43 fragmentos, ele não é um parque inteiro, tá? E é de fundamental importância, porque temos espécies aqui que não existem no mundo inteiro, só existem na região. Formigueiro litoral, o macho faz e a fêmea. Tá? Nós temos o cacto Pilosocereulei, que é o cabeça de velho. Nós temos muita coisa bacana ainda aqui, certo? Bom, dentro disso, nós temos vários ecossistemas dentro de São Pedro da Aldeia, tá? Quando a gente fala bioma Mata Atlântico, dentro dele nós temos, e viva o PEX, Marcelo. Deixa eu ver aqui, a professora da rede sempre falou de suas aulas. Obrigada, Vinícius. Então, nós temos no PEX, no Parque Estadual da Costa do Sol, a Serra de Sapetiba. O bioma, reparem o seguinte, o bioma Mata Atlântica, quando a gente fala de algo grande, dentro desse bioma, vamos para a nossa região. Nós temos ecossistemas do bioma Mata Atlântica, que são restinga, lagos, lagoas, né? Já pegando aqui toda essa área de parque, ilhas, nós temos assim, vários ecossistemas, manguezais, dentro do bioma Mata Atlântica. E dentro do bioma Mata Atlântica, nós temos a floresta de Mata Atlântica. No caso aqui, a Serra Sepetiba é uma floresta de Mata Atlântica ombrófila e, se eu não me engano, de alta montana, porque ela é uma serra. Ela tem 316 metros de altitude.
Inclusive, eu faço condução ambiental. Esse dia eu estava levando um grupo lá. Reparem, é a minha filha abraçando um pé de Jequitibá, a Cariniana legalis, Jequitibá rosa, possivelmente, eu não sou botânica, mas possivelmente de uns 400, 500 anos que ela tem. Ela sobreviveu ali quando abriu a estrada de não ser derrubada. Graças a Deus. Já tive relatos, não sei, porque eu ainda não entrei nessa parte da mata, se por mim eu já tinha andado nela toda, que tem uma maior do que essa. Mas vamos continuar. Se ficar falando dessa parte, olha, gente, eu não paro. Tá dando para ouvir direito agora? Não morreu em nenhum momento? Bom, nós temos aqui em São Pedro, agora que a gente já passou por toda aquela história. Gente, geologia, eu fiz uns cursos com a Kátia Mansur incríveis aqui da região. Nós temos, possivelmente, uma falha tectônica na rural. Eu já mostrei a ela, mostrei materiais, ela acredita que seja também. Ela teria que ir lá para confirmar, ela já falou que vai aparecer para confirmar. Temos histórias geológicas aqui da formação da Gondwana, na separação dos continentes, na formação do mar, vocês não têm noção. E com isso nós temos uma hidrologia incrível, tá? A retificação, poxa, esse rio aqui do meio tá reto? Mas Beth, como assim rio reto? Olha esse de baixo aqui da parte da direita. Eu acho que é da direita para vocês. Tá vendo esse aterro? Retificaram nossos rios na década de 70, 80. Retificaram para drenar. E essa drenagem continua até hoje. Em toda a bacia Lago São João, toda essa bacia Lago São João continua drenando com a saída da Praia Rasa, tá? Se vocês olharem o mapa, vocês vão ver esses rios retos. Foi até o amigo ex-secretário Evaldo, que a gente às vezes junto via e ele ficava encantado com essas descobertas. Ele que falou, e viva a Kátia Mansur. Pois é, gosto muito dela. Então, ele que me alertou para descobrir sobre isso. E aí eu fui estudar da DNOS, Departamento Nacional de Obra e Saneamento, que em toda essa bacia Lago São João, incluindo... Aí o pessoal falava, teve uma professora que falou assim na escola que eu trabalhava, para os meus alunos, que moram na rural, aqui não existe rio. Aí meus alunos, como que não existe? Existe sim o rio Papicu. Não, aqui não tem rio. Aí eu fui lá, fiz foto também para poder mostrar, né? Na época eu era professora. Aí... Aqui vocês vão ver o Papicu, a parte dele que ainda não foi retificada, esse rio já foi muito maior. Esse que está aí com esses tubos grandes é o Una, lá na altura de Itaí, porque ele nasce de Garapiapunha, como o rio Godinho. Do rio Godinho ele cresce, toma formato maior, vira o rio Una, já ali no Itaí, ele desce e tem cerca de 32 quilômetros de extensão e desemboca, passa por Cabo Frio, Campos Novos e desemboca lá. Eu tenho foto assim de quase todas essas áreas. E desemboca lá na Praia Rasa, por onde entravam embarcações do tráfico negreiro, que continuou mesmo após a proibição, que é uma história também incrível. E aí, aqui o pessoal pesca, cara, bagre. Ah, mas o bagre é exótico, tudo bem, mas eles pescam, salgam e ainda vendem como bacalhau. Estão vendo essa foto aí? Era eu aí nesse barquinho junto com a Marinha. Isso aí é o Rio Una que sobrou hoje, que está na Marinha. É a única parte dele que ainda continua sem ter sido retificado, tá? Bom, vamos passar. Então, o Rio Una, ele tem uma história tanto ambiental, tá? Como também uma história histórica, né? Da entrada dos negros que eram escravizados, dos afros, tá bom? Então, o Rio Una deveria ser tombado sim, como patrimônio, e é uma pena, porque retificado ele continua drenando, e a areia dele é boa para construção. E não adianta a gente criticar que está tirando areia. Vocês constroem casa. O pessoal que constrói casa quer areia mais barata da construção civil. E a areia é mais barata, assim como pedra de... É uma vertente de dois lados. A parte ambiental é ruim. Mas se vocês pararem para pensar, quem constrói casa, que compra esse material, é mais barato ter na cidade do que trazer de outra cidade. Tem essas questões, né? Então, é um problema, assim, é uma rua de duas vias, tá? Nós ainda temos um manguezal, que eu tenho a maior pena dele, que sai da Fleixeira. Essa foto é lá. Já não tem mais assim desse jeito não, tá? Essa foto lá, estão vendo as raízes pneumatóforas? Pneumatóforas porque são dedinhos que saem para pegar a oxigenação, porque ali o lodo ele é rico em enxofre, né, fósforo e tal, então ele precisa pegar a oxigenação. Aí essa raiz ela sobe para pegar a oxigenação, é o mangue branco. Se eu não me engano, macularia racemosa, se eu não me engano, se não me falha a memória. E tem ainda ali tem várias espécies de ave num pedacinho tão pequeno que atravessa a pista ali, a rodovia, que foi um aterro, aquilo era tudo alagado até a Estrada Fleixeira, onde está sendo construído o Museu do Sal. Olha quanta história, gente, São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia é rica, vocês não têm noção. Bom, e aí vamos lá. Tá cansando. Lagoas,
córregos, brejos, charcos e lagos. Isso também faz parte da proteção do Parque Estadual, tá? Mas esse daqui não. Isso aqui, olha essa revoada das garças. Nós temos em São Pedro uma coisa linda. Eu gravei lá do alto no morro, lá na Flecheira, que eu apelidei de Mirante da Flecheira. Eu gravei com minha filha no pôr do sol quando eu morava lá, que eu morei muitos anos lá. As garças, elas vindo, né? De manhã cedo elas vão, aqui de casa dá para ver elas indo. Mas não da beleza que eu via lá no pôr do sol, elas vindo. E gravei a coisa mais linda. E na época eu postei no Face. Então, essas garças param nesses locais para poder se alimentar, descansar e seguir viagem, certo? Nós temos muitos lagoas, córregos, brejos, charcos e lagos. Ai, flora. A nossa flora é riquíssima. Ainda temos flora, tá? A Aroeira, nós temos uma história incrível aqui, inclusive no assentamento. Essa história eu vou estar falando quando eu fizer a palestra para a Argentina. Tem até que relembrar um pouco dos portunhol. E aí, nós temos aqui, nós temos várias jequitibás, nós temos, falei um pouco, maracujás do mato, nós temos uma riqueza em Baúba. A Serra Sepetiba já teve preguiça. Já teve muita coisa que eu presenciei muitos e muitos anos atrás, quando eu subi lá e não era ainda parque, tá? Vamos seguir. Olha só isso. Nós temos uma fauna ainda rica aqui em São Pedro, tá? Nós temos, essa cobra foi aqui na Serra Sepetiba, é a coral verdadeira. E ela não dá bote, não corre atrás, não é perigosa, não é assim. Eu gravei junto com o grupo, desmistifiquei muita coisa, respeito não pego, tá? Essa tartaruguinha aí, que é o cágado de água doce, é nosso, é da região. Nós temos rios, quando chove, eles acabam sendo arrastados, né? E é agressiva pra caramba esse bichinho. E aí, o que acontece? Eu até cuidei dele. Sempre o pessoal tinha mania de levar para eu cuidar, eu cuidava e soltava. Aqui nós temos essa lagartixa da areia. A lagartixa da areia, embora não seja de São Pedro, mas é aqui de Arraial, próxima a São Pedro, tá? A Cabo Frio, no caso, que é do Parque Estadual. É um animal que está em risco de extinção, por isso que eu deixei aqui. Só existe aqui na nossa região de parque. Aqui essa aqui foi na Serra, a mabuia, né, que é um tipo de lagartinho muito bonitinho. Nós temos jararaca, essa aqui ela trocou a pele, tá? Por isso que ela tá clara assim. Não, ela tá para trocar, minto. Ela tá para fazer a troca. Aí fica clarinho, depois sai e fica com a cor viva. Tá crescendo, trocando de roupa. Aqui é jiboia, BCC. E quantas vezes eu já vi jiboia aqui, já registrei, já vi na serra ali atravessando. É um animal que não oferece risco nenhum. Eu já dei de cara com todos eles. Até com os cachorros do mato, enfim, fui atrás do jacaré. Tem história aí com esses bichinhos. Nós temos a avifauna. A avifauna aqui é riquíssima. Os observadores de aves estão sempre por aqui, procurando registrar essa avifauna, tá? Nós temos, isso aqui é a cegonha. Uma vez falaram assim para mim, mentira, não tem cegonha. Eu fui lá e registrei. É o maguari. Deixa eu tirar esse banner. Opa, tirei. Pronto, volto para comentários. Tá aprendendo. Obrigada, Vinícius. E aí nós temos uma rica avifauna. Eu já registrei tanta ave, eu ponho tudo lá no Wikiaves, tá? E agora, em casa, nesse isolamento social, eu registrei aqui e em volta aqui de casa 43 espécies de aves. Então, poxa, aqui é a zona urbana onde eu moro, né? Na estação. Vamos lá. Olha só, artrópodes. Os artrópodes a gente não pode deixar de falar, que o vira-bosta, eu até gravei ele na Serra Sepetiba. Os artrópodes são de importância. Aqui, ó, lá na serra, essa formiga aqui, que, poxa, dói pra caramba, são importantes porque eles vão alimentar toda a cadeia alimentar desses animais que estão aqui há muitos e muitos anos, antes do europeu chegar ainda, né? Então, é toda uma cadeia muito interessante. Aí já compete uma outra palestra, que é a biodiversidade regional. Olha o bagre aí, lá do Rio Uno. A capivara a gente ainda tem, apesar de ter sido muito caçada já, a gente ainda tem a capivara. Né, os urubus de cabeça vermelha, de cabeça amarela, nós temos esses diferentes na nossa região, uma fauna riquíssima, né, linda. E, opa, pulei aqui, volta aqui, calma aí, é aqui. Aqui, agora sim, que eu esbarrei no espaço. Esse bagre já foi, aí já foi. Tá, é aqui mesmo. Perdi um pouquinho. E isso aqui são fotos cedidas pela Emater, Secretaria de Agricultura, o qual tem o maior carinho, tá? Mesmo não estando mais na prefeitura. Foram
anos com eles lá na prefeitura, mesmo assim ficou um carinho, um respeito, e essas fotos na época eles me cederam. Repare que nós tivemos aqui uma história rural, com geleia, produção de geleia, economia, sabe, artesanal, medicações fitoterápicas, e nós temos a história da farmácia velha também, laranja, gente, eu, Elizabeth Franco, um dos meus primeiros trabalhos foi casa de farinha, engenho de farinha, casa não, engenho, do seu João Araújo. E trabalhei também na colheita da laranja com meus primos, com o pessoal lá da Rural. Adorava. Meu primeiro namorado foi boiadeiro, me ensinou tudo sobre isso. Vivia montando a cavalo. E assim, a laranja tem uma história muito bacana na região, porque na colheita tinha, em São Vicente, um festival da laranja, com caneco. Era legal, tipo, eu ia de cavalo e tal com o pessoal. Aí você pagava um valor e ficava direto lá tomando suco, aí comprava as coisas para comer, assistia show. Era um espetáculo. Laranja aqui exportava para vários lugares, tá? Para o São Paulo, Espírito Santo e outros lugares que eu não estou me recordando agora. Agora, reparem esse capim. Isso não é capim, não. Arroz. Eu não falei que aquele era alagado? Nós tivemos arrozal, nós tivemos casas de farinha, muitas, tá? Muitas casas de farinha, vocês não têm noção, agora temos poucas. Amigo Elias de Guaba aí, o presidente do Instituto Histórico Geográfico Ambiental de Guaba Grande, que fundamos juntos. Ele vende lá, ele consegue o pessoal de engenho, de casa de farinha, de casa de farinha, ele consegue a sola, né? Ele consegue os produtos para o pessoal provar, que é uma delícia. E a sola histórica também. Nós tivemos arrozal, produção de frutas cristalizadas lá no Quilombola. Olha o Robertão aí. Oh, que saudade desse pessoal. E aí, toda essa história rural, nós tivemos também outras histórias que eu não falei aqui. Senão, ia passar muito mais de uma hora. A Estrada de Ferro Maricá, eu tenho essa história. Conheço, tenho um amigo, Célio, que nasceu dentro da estação de trem, lá em Iguaba. Ele fala, eu nasci dentro da estação de trem. E temos a história do assentamento Ademar Moreira, tá? Tem o maior carinho com esse pessoal lá, levei muitas escolas. Incrível a história, porque está no local de fazenda, da maior fazenda de café que tinha aqui, que era a Fazenda dos Negreiros. Como assim, Beth? Mas não é cada azulejo, enfim, blá, blá, blá. Não, a fazenda era lá dentro. A produção era lá dentro. E tem a ilha de Água Doce, rica em histórias também. Eu tive lá. Eu tive em cada canto. Quilombola, Caveira, Botafogo. Nós temos história da Baenspa e Foraé. Gente, é Marinha, junto com a Foraé, com Força Aérea Naval. A primeira, depois de Hitler, né? A primeira foi aqui, por questões de vento, de altimetria, de tudo isso aqui favorecia a ter a base aeronaval aqui, tá? E aí a base aeronaval foi instalada aqui. Bom, nós temos uma história, que eu tenho um vídeo lá no meu canal, sobre a Venerável Irmandade Santíssimo Sacramento, que era chamada de milícia portuguesa, tá? Que o pessoal que veio depois com a expulsão dos jesuítas para botar a ordem aqui, porque tem um buraco na história, precisou colocar a ordem, porque os indígenas que aqui ficaram após a saída dos jesuítas adoeceram, ficaram sem rumo, aí tinha os fazendeiros, enfim, tiveram que vir por ordem do rei, né? E ainda tem essa história, né? A Casa da Flor, gente, que história. Todo mundo fala, porque ele era filho de escravo, fala assim, né? Não, negro, escravizado. Mas ninguém fala que ele era filho de indígena. Olha só a parte artesanal aqui na alma do seu Gabriel. Casa da Flor, que é uma história que ele nunca, não gosto de comparar com obras de Gaudí, né? Gaudí, enfim. De outro, não tem como comparar botando o exterior, o estrangeiro acima do nosso, não. É única. A Casa da Flor, a intenção foi diferente da outra obra, tá? Então, o clima lá, a espiritualidade é outra. A Casa dos Azulejos também tem uma história incrível. A Lagoa de Araruama, eu tenho até um vídeo que eu fiz, botei lá no canal sobre a Lagoa de Araruama. Mas, Beth, tá errado não. Historicamente falando, Lagoa de Araruama, nome próprio. O meu nome é Elizabeth, mas a minha definição científica é Homo sapiens. Então, a Lagoa de Araruama é um nome próprio, portanto, nem de Araruama somente ela é, de 6 cidades. 6 cidades, isso. E aí, sua especificação científica é laguna. Ela é uma laguna, mas o nome próprio é Lagoa de Araruama. Não vamos matar a história, galera. Matar um nome é matar a história de quem possui aquele nome. As Salinas,
Caraca, e a Salina envolve a história da Salsichne, que é da família mais antiga salineira, é linda a história, ali a antiga salina peruana também. Temos outras histórias que eu esqueci de colocar aqui, mas que não daria para falar, tá? Vamos ver aqui o que eu deixei mais para vocês. Aqui já foi, aqui é o assentamento, junto com café. Não, sim, aqui. Então, quando eu estava junto aqui, né, com o pessoal, esse Resgate da Memória Rural Dense 2 é o meu e-book 2, tá? O 1 era sobre a história rural das escolas do campo, da educação do campo, que eu abri mão porque envolve imagem de pessoas. Agora, esse Resgate da Memória Rural Dense 2, que eu vou ver se eu consigo publicar futuramente, de 129 páginas, tá? Ele é além dos 400 anos, é tudo isso que eu mostrei para vocês, só que com embasamento, com fonte, tá? Da onde eu tirei sem nenhuma visão pessoal minha, nunca, tá? Sempre em terceira pessoa e sempre com conteúdo, com palavras, inclusive, eu pego trechos dos próprios livros antigos e documentos históricos, enfim, vocês não sabem como que eu ficava madrugada estudando isso, focada nisso. Ai, enfim, uma pesquisa bacana, e eu transformei nisso aqui. O resumo eu passei para vocês, e tudo com fotos minhas, a não ser as antigas, tá? As antigas são doadas. Agora, essa cartilha, São Pedro da Aldeia Ilustrada, eu e o Tiago, se o Tiago estiver aí, nós trabalhamos juntos, porque na época, pouco antes de eu ser exonerada, né, a gente tinha, isso foi um projeto da época do subsecretário de turismo, aí eu abracei com a pesquisa, e a partir da pesquisa, tudo detalhado, roupas, né, os cuidados, porque criança ia ver, adulto ia ver, então tinha que passar de uma forma sutil, mas com realidade, né, com embasamento. Então, a gente montou um cartoon, né, um livrinho cartoon. Só que aí eu saí, infelizmente isso não pôde ir à frente. O ilustrador foi o Tiago, incrível, o Tiago estava aí ainda agora. Tiago, tiver aí, dá um alô. Ilustrador incrível, tá? A gente criou isso em tempo recorde. Muito estudo, muita pesquisa sobre roupa, sobre tudo, para poder montar isso. A ideia nossa, de nós três, o subsecretário na época, né? Eu e o Tiago, eu ligando com a educação, fazendo a ponte, né? Era publicar e mandar para as escolas e para os turistas, para que conhecessem a nossa história. E não existe material assim em lugar nenhum. Infelizmente não saiu, mas algumas escolas usaram, fizeram, né, disponibilizei, eles usaram com os alunos para enriquecimento de patrimônio ambiental. Quem sabe um dia a gente não consegue que isso saia, mas tem que ser com os três juntos. Você mesmo, Tiago, tem que ser com os três juntos. Independente de política, de qualquer coisa, os três bolaram isso aqui. Né, que fomos eu, o Tiago, e o subsecretário de época, que agora é secretário. Mas tá aí, guardado. Vamos lá, deixa eu ver. O e-book eu vou tentar publicar. Eu tenho um canal no YouTube, quem quiser ver um pouco lá. Até eu fiz uma matéria agora para a Record muito legal. Tem vários materiais lá, tem da cidade, tem sobre o cemitério. É bem diversificado. O meu canal lá é biologia, mas biologia envolve pessoas, envolve o meio, o ambiente, tudo interage. Quando eu fui em janeiro e fui lá para a Reserva Biológica União, feita em 30 dias, verdade, Thiago, a gente fez aquilo em 30 dias. Então, lá acabei me envolvendo com a história para entender o que é hoje a Rebi União. Então, se você não consegue entender o que é a história, como é que você vai entender o ambiente que você está inserido hoje? Por isso que eu passei de 1500 para cá, certo? Bom, eu tenho o canal Biologia com a professora Beth. Quero agradecer a vocês por terem assistido, espero que tenham gostado. Eu fiz com muito carinho, em homenagem ao aniversário da cidade. E é um assunto que eu amo de paixão, tá? Afinal, não foram 20, foram 10 dias, foram mais de 10 anos de trabalho e pesquisa. Meu zap, meu telefone zap está aí, sempre disponível publicamente. O meu e-mail, certo? E deixa eu ver aqui, quero agradecer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí aqui entro. Entrei. Aprendi ainda agora, gente, a mexer com isso aqui sozinha, né? Meti a cara e fui. E adorei. Bom, certo, Vinícius. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou dar aí uns 5 minutinhos. Se tiver alguma pergunta com relação ao assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado. Pelo que eu vi, eu fiz vários testes. Vai daqui a pouco ser disponibilizado. Obrigada, Cris. Lá para vocês no Face.
tá? E tem como baixar, tem um programinha, eu não lembro qual, que tem como você baixar, que vocês podem usar para trabalho de vocês nas escolas, ou passar para alguém. Marcelo, obrigada aí, tá bom? Pela sua participação. Pena que acabou, Thiago. Não, senão vocês vão enjoar de mim. Vocês imaginam uma vez que eu apresentei isso, minha maior palestra, para um encontro de contabilistas do estado do Rio de Janeiro. Eram cerca de 400. Mais ou menos isso. Uma média, não recordo não. Enfim, foi muito bacana, porque um dia anterior tinha sido roubado meu dinheiro que eu tinha recebido para pagar aluguel e mercado. E essa palestra eu fui para fazer de coração para eles. E aí eu fiz a palestra em 20 minutos. Eles gostaram tanto que eles fizeram uma vaquinha e me deram dinheiro. E foi muito legal, que eu não esperava. E aí eu paguei meu aluguel e paguei meu mercadinho, mesmo tendo sido roubado. Enfim, acho que foi a palestra com o maior público que eu já fiz. Vinícius, qual é o bairro que cultiva café em São Pedro? Que cultivava, né? Assim, tinham vários, mas o bairro, não é nem bairro, é o vilarejo que leva esse nome Café, porque tinha uma fazenda enorme de café ali. É Vilarejo Café, na localidade Papicu. O bairro é Cruz, tá? Porque tem a questão de localidade que não ficou como bairro, que é aquele mapinha que eu mostrei lá. Deixa eu ver se eu boto aqui para você ver. Calma aí. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Colocar lá naquele mapinha lá. Calma aí. Aqui. Olha só. Vamos olhar aqui. Estão vendo aqui Cruz? Então, na cruz aqui tem. A cruz é enorme, reparem. A cruz, porque tem lá uma cruz que deu nome ao bairro, também tem essa história muito bacana, tem até foto. Até aparece lá nos patrimônios. Aqui tem a estrada, né? E a cruz aqui, ela tem um pedacinho que vai entre ela e, né? Entre a cruz, ali tem um Papicu. Engraçado que eu vi no mapa da Marinha antiga escrito Paricu, não Papicu. Então ali tem o Rio Papicu e ali em frente à antiga escola Antônio Vieira de Andrade, que era uma escola do campo, é ali que tem o vilarejo. E tem uma plaquinha, até fiz fotos e postei. Ali tem um vilarejo chamado Café, onde tem famílias ainda da história do café, tá? Famílias que têm seu Domingos, que é muito legal, muito carinho com ele, fiz umas gravações, aprendi muito com ele também, e a família dele. Marcela, tem alguma referência, uso de anzóis pelos indígenas de São Pedro da Aldeia? Então, sobre o fabrico e uso de anzóis, eu até tive um material, esses materiais meus eu consegui ir com o IFAM. O IFAM tem um material antropológico muito bom, Marcelo. E o IFAM, ele abre para pesquisa, você pode ir lá consultar na biblioteca, entendeu? Esse material todo, a fonte primária, eu dei de presente a um amigo historiador, a fonte primária. Eu já tinha montado meu e-book, já tinha meus materiais, guardei algumas coisas, porque foi até um amigo historiador que me deu Darwin, minha bicicleta, que ele está fazendo pesquisa, ele é historiador, mas tem referência sim, tá? Depois eu posso até ver e te passar, procurar aqui, certo? O Viramundo, Vinícius, foi lá, desse vilarejo, nessa fazenda, aonde tinha um bicho da seda, tá? Aí, quando duvidaram do bicho da seda, eu fui lá no fim da tarde de moto com a senhora atrás para provar, e cheguei no local onde derrubaram a fazenda, eu olhei em volta, tem inclusive um pé de pera, gente, que loucura. E aí eu olhei assim e pensei, gente, se derrubaram a fazenda, libertaram os bichinhos pelos relatos, né? Porque são lagartinhas que viram mariposa, o bicho da seda. Se era alimentada pelo jamelão na época e não pela sua alimentação natural, que é a moreira, né, a folha, se eu fosse, para onde eu iria? Aí eu pensei, aquela árvore ali é a mais próxima e mais antiga. Quando chegamos lá, encontramos vários bichinhos da seda antigos, os casulinhos de época, de quando eles tiveram o boom populacional, a explosão populacional, né? Que libertados, chegaram no local, e aí tem aquele aumento no gráfico, né? De superpopulação, e depois cai, e aí eles se espalham e voltam ao ambiente natural deles, que possivelmente é a amora, e não o jamelão. Então, ali tinha também o Fazenda do Bicho da Seda, que eu acabei descobrindo que foi também da minha família. Incrível. Mais alguém quer perguntar alguma coisinha? Então, o Viramundo foi achado ali. Top, né, Vinícius?
Valeu, Wagner. Ah, Wagner aí também. Wagner também é descendente dessa história. O avô também incrível com a casa de farinha lá. Muito obrigada, Wagner. Conhecimento não é pra gente. Se a gente morre, conhecimento morre junto. A gente tem que passar adiante. Eu tenho um pouquinho e tento passar para ver se propaga e você se torna em semente. Mais alguém para encerrar? Beijão grandão, Wagner. Muito bom ver você aqui. Manda um beijo para sua família, para o seu avô, para sua avó, tá? Um beijo, adoro os contos de causos dele. Pessoal lá de Botafogo, do Quilombola Caveira. Campos Novos, eu não botei lá, mas Campos Novos, mas também não é daqui, né? Mas tem ligação com a história do Quilombola Caveira Botafogo. Então, Campos Novos era um conjunto de fazendas, entendeu? Tinha a Fazenda Caveira, tinha a Fazenda São Jacinto, era um conjunto. Campos Novos para diferenciar de Campos do Goitacazes. Temos que propagar. Milhares de perguntas? Uau! Inclusive ali em Campos Novos, a fazenda que ficou, a fazenda sede, né? Campos Novos, ali antes de fazenda, tinha um sambaqui raríssimo, que era um sambaqui, como é que fala? Tem um nome, eu esqueci agora. É muita coisa. Quando teremos a próxima, Marcelo? Não sei. Hoje foi especial. 403 anos, opa, para cá. Aqui. Que é invertido. 403 anos da cidade de São Pedro da Aldeia. Ano pra caramba. Da cidade, não, da fundação, porque a cidade foi depois, né? Se tornou cidade em 1920 e pouco. Mas da fundação, 403 anos em São Pedro da Aldeia aqui. Incrível a história, né? Então, São Pedro da Aldeia, para encerrar. Quiserem botar mais perguntas enquanto estou encerrando? Ela participou de forma, assim, presencialmente mesmo, assim, de forma forte. Eu tinha um livro do Rio de Janeiro, de escola de lá, que falava da história daqui, de tão importante que era. Então, aqui a gente participou, a gente não, porque minha família mesmo é de Araruama, colonizou lá. A gente participou da história, da construção do Brasil. São Pedro da Aldeia é isso, gente. Participou da história na construção histórica brasileira. Ok? Pau-Brasil e café e tudo isso aí que vocês viram. É muita história. Isso, Wagner, você que é jovem, porque eu já tô com 46, meu filho. Propague, guarde e passe adiante, beleza? Galera, mais alguma coisa? Qualquer coisa, Darwin. Também tem história de Darwin. Darwin não gostou muito do povo daqui, não. Tem uns relatos interessantes. Quer dizer, não é que ele não gostou, o pessoal interpreta de um jeito, sabe? Porque ignorante não é ignorante grosso, ignorante é que ignora o conhecimento. Então, enfim, né? Tem as interpretações errôneas também. A gente tem que ter certos cuidados. Darwin é minha paixão, sou apaixonada por ele. Combinado, Wagner. Propague isso. Posso me despedir? Fazer igual eu faço com minhas videoaulas com meus alunos. Posso me despedir? Minhas lives. Tô ficando viciada nisso. Tô treinando, galera, para poder apresentar a palestra mês que vem, no início do mês que vem, para a Argentina. Certo? Então, tem que treinar agora o portunhol. Valeu, Marcelo. Um beijo para todos, então. Vou encerrar, tá? Adorei esse programinha, que é o StreamYard, sei lá como que fala isso. Fala, Vinícius, tô na área. Deixa eu beber água aqui com o meu copo do Batman, que faz maior sucesso em minhas aulas. Cernete tem dessas coisas, né? Quando os europeus chegaram aqui, Tupinambá, não se fala nem no plural, eu aprendi isso com a arqueóloga, antropóloga, porque é uma tradição. Então, os indígenas da tradição Tupinambá, quando os europeus chegaram, e os indígenas da tradição Goitacá, que no caso tinha a tradição Una, né? Que era a Una, o nome. Una, inclusive, Rio Una quer dizer água escura, né? Obrigada. E o Tupinambá não era escuro, não, era claro, tá? Era um baixinho. Obrigada, Marinete. Saudade, a gente trabalhou junto aí nessa época de educação do campo, né? Passado é passado, mas a gente faz o que pode. E esses eram os que se encontraram aqui, né, com os europeus. Inclusive, portugueses, quando brigaram com a França aqui, que estava ligado ao Tupinambá, eu não falei, os portugueses estavam aliados com os Goitacá, inimigos naturais do Tupinambá, tá? Então, teve essa briga de português junto com o Goitacá e o francês com o Tupinambá. O português chamava o Tupinambá de Tamoio, os jesuítas chamavam o Tupinambá de Tizomeus, porque tem a história maravilhosa do Tizomé.
tá? Os Guarani não são daqui, que também descendem do Tupi. Tudo isso aí descende do Tupi, né? São tradições. E sambaquianos, eles não estavam mais aqui quando os europeus chegaram. Chegaram e encontraram esses dois grupos de tradição aqui, de cultura, certo? Eu tenho uma história, depois se você quiser eu posso te passar. Depois manda lá no privado seu e-mail, que eu fiz um resumo do material que eu levantei no IFAM. E tem a história falando sobre os Tupi-Guarani, né? Sobre uma lenda e tudo, inclusive dois irmãos que vieram para cá. Enfim, tem uma história muito bacana. E tem sobre o Tizomeu, né? Que é o Tizomé. Então eles eram chamados Tizomeus pelos jesuítas, não eram chamados Tupinambá. Tupinambá quem chamou foi francês. Né? Chamou de francês ele. E os portugueses chamavam eles de Tamoio. Né? E os Tupinambá chamavam os portugueses de Peró. Eram os nomes meio assim, sabe? Só que aí acaba que uma literatura confunde com outra coisa, e aí se mistura tudo, é uma miscelânea. Aí eu estava ficando confusa, fui lá no IFAM e peguei material antropologia e arqueologia, que é pesquisa primária, para poder entender tudo isso. E a doutora Maria Dulce Gaspar, eu agradeço muito a ela por ela ter lido meu material, ter feito certos comentários e me orientado, foi muito bom. Ok, Vinícius? Mais alguma? Posso ir? Marinete, um beijo para você, para Elaine, para esse povo todo que eu amo de paixão, certo? Tô indo. Tchau para vocês. Já são 9h37, eu falo muito. Beijos para todos. Depois eu vou rever essa live para ver se eu falei muita besteira. Creio que não. Que eu não falei muito rápido igual minhas palestras normais, certo? Beijão para todos, obrigada aí. E parabéns, São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia tem tudo para turismo cultural, turismo histórico, turismo ambiental, turismo de saúde, turismo de etc, etc, etc. De forma que seja sustentável. Mas não depende só da gente e nem somente dos políticos, não, tá? Não tem essa, não. Também depende de quem é dono de terra, quem é empresário. Depende de todo mundo junto. Certo? Obrigada. Beijo. Tchau.